No tempo dos juízes, para o povo de Israel, isso foi há 3.000 anos atrás, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Todas as 12 tribos tinham um juiz que administrava, aconselhava, julgava, protegia. E esse juiz era uma pessoa amada e querida por todos. Porém, o povo de Israel, olhando para os egípcios, os assírios, os caldeus, os babilônios, os outros povos que viviam ao redor, viram que todos eles tinham um rei. Mas eles não tinham. Eles tinham um juiz. E o povo começou a murmurar e foi até Samuel e disse: Samuel, não dá para continuar assim. Por que só nós temos que ser diferentes? Porque nós não temos um rei também, como todos os povos? E Samuel mansamente explicou para eles: vocês não precisam de um rei. Vocês têm a Deus. Nosso Deus é o nosso rei. Ele vos conduz. Para que melhor rei do que o nosso Deus? Mas o povo de Israel, nós sabemos que apesar de ter feito coisas muito boas e bonitas, nos ter conduzido pela fé, também era um povo muitas vezes de cabeça dura. E insistiu. E Samuel foi rezar e se colocar diante de Deus: Senhor, o que eu faço? Esse povo pede um rei. Eu já falei que não precisa nenhum rei, que tu és o rei. Não precisamos disso. Mas o que eu faço? Então Deus inspira a Samuel, o grande profeta, para dizer ao povo: já que vocês querem um rei, escolham um rei, e eu ungirei ele como rei de Israel. E o povo ficou muito satisfeito com isso. Mas Samuel disse: vocês é que vão escolher o rei que vocês querem. E o povo escolheu a maneira dele. Porque Deus, quando faz as suas escolhas, Ele sonda os nossos corações. Ele não olha a aparência, Ele olha dentro, o potencial, né? O que pode tirar de bom daquela pessoa, e vai capacitando. Mas o povo olha diferente. Nós temos essa tendência de olhar apenas por fora, a casca. E o povo escolheu o mais alto, mais bonitão, dos olhos charmosos, chamava-se Saul, como um ator global. O povo escolheu aquele que eles viram externamente como o mais bonito, guerreiro também. E Samuel não teve outra alternativa. Encheu aquele chifre de carneiro com óleo, veio e, abençoado o óleo, ungiu como rei de Israel. Ele reinou muito tempo, em torno de 40 anos. Certamente que Saul fez coisas boas também, porém, como diríamos na linguagem popular, fez muita bobagem, fez muita coisa errada. Um homem vaidoso, por sua aparência, por sua estatura, errou muito. E chegou um ponto em que não dava mais. O próprio povo foi falar: Samuel, esse rei não dá. Mas Samuel disse: mas foram vocês que escolheram. Mas nós queremos outro rei, esse não dá mais. Então Deus, mais uma vez, como sempre, tem compaixão de seu povo. E diz: Samuel, e agora sou eu que vou escolher um rei para esse povo. Vai até a casa de Jessé, lá eu te orientarei. E Samuel sai com o chifre de carneiro, o óleo, em busca do novo rei de Israel, mesmo enquanto o outro vivia. Vai para a casa de Jessé e diz: Jessé, mande seus filhos virem até aqui. Eu sei que você tem 7 filhos homens. E vieram então os filhos de Jessé diante de Samuel. Jessé orgulhoso, porque da sua família iria surgir o novo rei de Israel, o rei das 12 tribos. Samuel olhou um por um e olhou
para Jessé e disse: não é nenhum desses, eu não sinto que seja nenhum desses. Você não tem mais filhos? E Jessé disse: eu tenho, mas esse ali é como se não contasse. Mas por quê? Ele é um sonhador, é um poeta, é um cantor, é o pastor das nossas ovelhas. Mas se você quiser, eu chamo ele. Chame imediatamente. E quando chamaram e entrou o jovem Davi, nem tão alto assim, baixa estatura, cabelos anelados, olhos expressivos, Samuel olha e já imediatamente prepara o óleo e unge Davi como novo rei de Israel, o segundo. Davi fez muita coisa bonita. Davi foi um grande rei, muito enaltecido pela Bíblia. Davi vem de Belém de Éfrata. Dali nasce o Salvador, Jesus, descendente direto filho de Davi, através de José, São José, José ben Davi, filho de Davi, descendente de Davi. Jesus nasce em Belém, ali onde nasceu Davi. E é uma história muito, muito bonita. Por quê? Porque Davi, como ser humano, também errou muito. Sim, ele errou, mas muito se arrependeu. Ele era humano e muito foi perdoado. O arrependimento dele nós vemos nos salmos, os salmos de perdão, os salmos pedindo misericórdia, que nós rezamos quantas e quantas vezes, os salmos que ele cantava ao som da harpa, que ele compôs em verdadeiras homenagens a Deus, que até hoje nos inspiram. Mas chegou um tempo então que Davi teve que partir. E entra o terceiro e último rei de Israel, Salomão, filho de Davi. Um homem sábio, considerado o mais sábio de toda a antiguidade. O livro da sabedoria, quanta coisa bonita ele nos deixou. Serve para nós nos dias de hoje as máximas que Salomão deixou escrito. Uma grande sabedoria, um grande equilíbrio. Também reinou em torno de 40 anos. E quando morreu, infelizmente, brigas, um queria o trono, o outro também queria, as desavenças, o reino se divide, não consegue mais subsistir. E tudo que se divide se enfraquece, nós sabemos. Conhecemos até aquele ditado: a união faz a força. É unidos que somos fortes. O reino se divide. Reino do norte, a capital é Samaria. Reino do sul, a capital é Jerusalém, reino de Judá. E ali acabou-se o reinado. O povo de Israel ficou aflito durante esses quase 900 anos sem um rei de Israel, pedindo: Senhor Deus, olha para o teu povo, manda um rei. E Deus vai consolando esse povo através dos profetas: eu vou mandar um rei que reinará para sempre sobre vocês. Eu vou mandar o Messias, vocês não ficarão abandonados. E o povo acredita na promessa de Deus, porque Deus sempre foi fiel. E espera ansioso esse rei, que chega exatamente com Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, agora nós temos que fazer uma parada para entender a questão de um rei e de um reinado. Para nós humanos, como é um rei? Como vemos um rei? Uma pessoa poderosa, que tem um tesouro, tem um exército, senta-se num trono muito luxuoso, geralmente com ouro e pedras preciosas. Um rei que vem para ser servido, onde as pessoas chegam, se inclinam, respeitam, fazem as suas vontades. Alguns reis até são tiranos. A ideia de reis para nós é assim. Temos reis hoje em dia ainda, na Grécia, na Bélgica, na Holanda, na Suécia, a rainha até é brasileira. Temos na Inglaterra uma rainha. Temos reinados hoje.
O povo hoje está um pouco mais esperto. O povo percebe, por exemplo, que grande parte dos impostos vai para sustentar um rei ou uma rainha. Pesa para um povo. Isso quando não acontece como tem acontecido em muitos lugares. Os filhos da realeza nadam num mar de escândalos. Quem lê os tabloides vê lá os membros da realeza sempre metidos em escândalos fortes, péssimos exemplos, péssimos testemunhos. Mas assim são os reis. Um rei senta-se na cadeira principal. Ao lado dele a pessoa de maior importância, o primeiro-ministro. No outro lado, o segundo-ministro. Depois do rei, quem mais manda é o primeiro-ministro, o maior poder. Tanto que até os apóstolos, até o povo que convivia com Jesus, não estava entendendo muito bem isso. Eles sabiam, olha, Jesus é o Messias, esse é o rei de Israel. Há um momento em que Salomé, a mãe de João e Tiago, chega para Jesus e diz: Senhor, vem cá, eu quero lhe falar ao pé do ouvido. E os outros ficam tudo atentos, ver o que ela vai falar. E ela diz: Senhor, nós sabemos que tu vais ser o rei de Israel. E eu quero te pedir um grande favor. Lembra dos meus filhos, de João e Tiago, teus apóstolos. Coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. O que ela estava pedindo? Poder para os filhos. Tráfico de influência. E Jesus diz: mulher, tu não sabe o que é que você está pedindo. O meu reino não é assim, não. De fato, Jesus é um rei diferente, um rei que anda no meio dos humildes, caminha junto com o povo, no meio dos pobres, um rei diferente dos reis, inclusive daquele tempo e os de hoje, que saem escoltados por seguranças, rodeado de nobres. Jesus é um rei diferente. Sim, o rei que veio para servir, não para ser servido. Na cruz começa o reinado de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos, ele recebe uma coroa de espinhos. Ao lado dele estão dois ladrões. Um ladrão era muito mau. O outro era mau ou era bom? Tem ladrão bom? Não deve ter, né? Depois ele se arrepende, né? Um era malvado e insultava Jesus. O outro já havia reconhecido o seu erro, já havia reconhecido a sua situação. E ele diz, olhem bem as palavras: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Palavras do Evangelho de hoje. Reinado, ele reconhece. E o que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é importante nós analisarmos. Jesus diz, naquele dia, ao passar para o mundo espiritual, ele já iria para o paraíso. Portanto, nós o conhecemos como São Dimas, né? O nome dele é dito Dimas. Por quê? Se Jesus mesmo diz que ele vai para o paraíso naquele dia, quem habita o paraíso é quem é santo, quem está na santidade, em comunhão com Deus. Então, já o próprio Jesus já disse: você, com teu arrependimento, com tua purificação, com essa cruz, tu entrarás no paraíso, na santidade. O paraíso foi fechado para nós, para a humanidade, com o pecado de Adão, o pecado de Eva, o orgulho, a ambição. Fecha-se o paraíso. O paraíso é reaberto para todos nós na cruz do trono de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Na ressurreição todos nós podemos sim novamente voltar ao paraíso. Isso é muito importante nós sabermos, refletirmos no dia de hoje. Jesus ressuscita, Jesus vence a morte. Jesus muda toda uma revelação. Por isso, não somos nós, é toda a igreja, é o universo que aclama: Jesus,
o nosso rei. Um rei diferente, que veio servir, andar com os humildes, andar com os pobres, procurar a justiça. Um rei que não quer honrarias, mas veio nos honrar com a sua presença no meio da humanidade. Não somos nós que o declaramos rei, eu volto a dizer. É Deus que o faz rei, não só da terra, mas reis de todo o universo. E quando nós celebramos Cristo Rei, nós não estamos celebrando a dominação de Jesus sobre todos os povos. Porque, mais uma vez, repetimos, Ele não veio dominar, Ele veio servir. Esse Rei está vivo no meio de nós. Onde estão os reis do mundo, aclamados, honrados por todo mundo? Quantos reis já existiram, reinaram, foram poderosos, tiveram imenso tesouro, um grande exército, e hoje estão esquecidos. Talvez um ou outro livro de história lembre deles, mas só. Porém, o nosso rei, esse rei que Israel rejeitou, pregou numa cruz, porque não era o rei que eles queriam, não era um rei que vinha com espada, passar a fio da espada os inimigos de Israel, expulsar os romanos dali, acumular um tesouro, um exército. Não era esse rei Jesus Cristo. Então eles não quiseram. Queremos um rei forte no meio de nós, rico, poderoso, valente, que expulse os nossos inimigos, que reine aqui sobre Israel. Por isso o rejeitaram. Esse rei, rejeitado, colocado num trono do madeiro da cruz, está vivo, atuante na história, até hoje, e assim permanecerá para sempre. E os demais reis, louvados, venerados, pelo seu ouro, pelo seu exército, pelo seu poder, hoje ninguém mais lembra, ficaram esquecidos até pela história. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.